Olá, meu nome é Dânia e hoje trago a 29ª aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse que é totalmente trazido pelo irmão Joseph da 7ª dimensão, através da canalização. A aula de hoje tem como tema o conteúdo da matéria se comunica com o tempo. O saber dimensional vai muito além de uma compreensão de moléculas. Ele passa desapercebido por toda a humanidade, que acredita que as moléculas não se conversam. Para compreender a evolução, necessariamente precisa haver uma compreensão de que a individualidade molecular tem um comportamento energético que se comunica através de um outro comportamento energético de uma outra molécula. Cada energia que nós emanamos, seja ela boa ou ruim, as moléculas transmitem através dos nossos neurosensores e ela fica aberta para receber aquela emoção que a gente emana. Quando acontece a combinação, é constituída de uma outra forma de vibração. Uma vibração composta de duas ou mais moléculas. E para adquirirmos tal conhecimento no aspecto molecular, há também uma comunicação da linguagem universal. Numa escala atômica, já se encontra em uma forma genuína de ler vibracionalmente o comunicado. E ele, muitas vezes, está lhe convidando para servir. Um átomo, uma molécula, são elementos que são dispostos no universo com um único propósito, que é o de servir. Quando compreendemos que essa conversão atômica nada mais é do que um caminho para a construção, então esta construção tem uma assinatura e ela tem uma comunicação multidimensional. Quando iniciamos o processo de nomeação, passamos por todos os elementos, porque de alguma forma a humanidade aprendeu a distinguir elementos através de nomes específicos. Cada sequência atômica e cada momento recebeu um nome, e cada elemento altera seu comportamento, identificando a sua capacidade de se comunicar no espaço e convidando outros elementos a se juntarem a eles para então conceber uma nova combinação. E isso podemos chamar de um chamado molecular. É imprescindível compreender que toda a criação está em algum grau em todo o universo e que, quando juntos, formam um comunicado multidimensional. Para compreenderes a realidade do planeta Terra, basta verificar a escala de cada átomo, de como ele se comporta, como cada molécula está disposta fisicamente e o que acontece quando ela se junta com outra, mudando sua característica, enviando um novo comunicado que vibra em uma outra frequência. Portanto, a vibração é o grande comunicado da linguagem universal. Estamos dispostos agora a compreender que a forma de se comunicar a linguagem universal em todos os universos criados por Deus é a vibração. Quando não compreendemos que uma planta se comunica, não compreendemos que ela está vibrando em uma sintonia desconhecida para o humano, mas ela se comunica com outras plantas, se comunica com o sol, se comunica com os pássaros, com o vento, com a água. Ela está capacitada a se comunicar vibracionalmente. O teor da fala do humano, a habilidade da conversação, é apenas um sentido criado para habilitar uma forma diferente de se comunicar. Foi habilitado esse composto energético
assim como os demais sentidos, para criar um mecanismo mais propício ao conteúdo biológico da raça humana. Então vem o amor que não precisa de palavras, pois dois humanos, humano e animais, humanos e vegetais, humanos e minerais, estão em uma frequência, em uma vibração de amor. Não precisa ter uma escala verbal para se comunicar. Então isso se torna um elemento primordial na compreensão da comunicação extra-sentido humano. Mesmo não colocando a palavra vibração, ela se caracteriza por um elemento para exemplificar o conjunto de comunicação telepática. A telepatia nada mais é do que uma absorção vibracional, vinda de um lugar onde os olhos e as palavras mecânicas não fazem sentido, são completamente desnecessárias. Então a telepatia é uma forma de comunicação de elementos vibracionais. Os termos que se utilizam através dos quais os humanos recebem informações através da sua própria intuição já se identificam como um comunicado telepático, seja com minerais, animais, vegetais, com tudo nós nos comunicamos vibracionalmente. Então chegamos a um ponto que a intuição nada mais é do que uma forma de comunicação telepática. Mas quem então envia essas informações, esses comunicados? Esse é um assunto que precisa ser explorado mais para frente, porque requer um aprofundamento mais complexo. Mas vocês humanos telepaticamente já conversam sem perceber que a vibração dos seus animaizinhos de estimação se comunicam com a sua intuição. Você se comunica com as plantas telepaticamente, vibracionalmente. Então, eu lhe pergunto, será a comunicação verbal é necessária em outro plano dimensional? Será que a comunicação verbal é um mecanismo de comunicação extrasensorial? Será que a comunicação verbal é necessária num contexto universal? Essas são perguntas que precisam ser avaliadas. Se não houvesse a comunicação verbal, como seria o desenvolvimento da comunicação entre humanos? Será que seria uma comunicação apenas visual? Será que a comunicação se desenvolveria através de sinais? E se não houvesse a visualização, como seria a comunicação? Para estabelecermos uma identificação com esses termos, precisamos nos desprender da matéria e lembrar que nós somos feitos de vibração. Os elementos do nosso corpo são apenas elementos que nos regem a princípio do nascimento, crescimento e envelhecimento. Ou seja, tudo acontece para ter um início, um meio e uma conclusão. Um ciclo de vida apenas. A matéria deixa de se comunicar no momento em que ela não tem mais nenhuma utilidade, para justamente a comunicação e a vibração do nosso ser, nossa alma, se fechar. Quando se fecha um ciclo, a comunicação vibracional ganha um outro aspecto multidimensional, no qual ela não precisa mais de um invólucro físico e passa então a exercer essa vibração sem essa característica de estar utilizando um corpo físico num plano material. Quando conseguirmos compreender esse contexto, iniciamos uma compreensão de eternidade. Conseguimos compreender que existe sim algo além da materialidade, algo que vibra e impulsiona a nossa realidade extrafísica. Então, qual é a realidade? Qual é a realidade antes do nascimento? E depois que o corpo morre, qual é a realidade? Nós viramos o quê? Apenas cinzas? Ou nossa alma continua vibrando?
A realidade é a comunicação vibracional. São as vivências multidimensionais. É o envolvimento energético que compõe ciclos de vida, ciclos de existências, vibrações que caracterizam oportunidades de evolução. Portanto, evolução nada mais é do que vibração. Vibração nada mais é do que comunicação. Comunicação nada mais é do que linguagem universal, ou seja, amor incondicional. Veja o quanto estamos agora percebendo que já se torna necessário no contexto dos humanos explorarmos. Não adianta conseguir um protocolo no exato momento em que trazemos conteúdos que não despertam a profundidade necessária para auxiliar no despertar da humanidade. Veja o quanto estamos agora percebendo que já se torna necessário no contexto dos humanos explorarmos. Não adianta conseguirmos um protocolo no exato momento em que trazemos conteúdos que não despertam a profundidade necessária para auxiliar no despertar da humanidade. A linguagem universal, nesse momento, entra num campo possibilitando que os humanos consigam minimamente iniciar o seu processo de compreensão na escala atômica e molecular. Esse elemento se comunica vibracionalmente e eles estão em multiversos. Portanto, se eles estão em multiversos e nós somos feitos por eles, onde nós estamos se não nos multiversos? Se eles se comunicam vibracionalmente e nós somos moléculas, átomos, como nós nos comunicamos, se não vibracionalmente? Chegou o momento da identificação e essa é a característica da comunicação universal: vibração. Mas, queridos irmãos, estamos cada vez mais aprofundando e trazendo elementos da linguagem universal para auxiliar a humanidade e reconhecer e iniciar um processo com a comunicação, com os acontecimentos que virão nos próximos meses e anos. E chegamos ao término de mais uma aula da linguagem universal. Agradeço a Deus por todo esse conhecimento trazido pelo irmão Joseph. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Gratidão.